Olá, meus grandes amigos da graça e da paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Hoje, meus amigos, nós vamos ver a história de quando Deus usou a Moisés para salvar o povo de Israel das mãos dos egípcios. Olha, eu peço que você preste total atenção nessa história porque ela é muito importante. Hoje nós vamos lá em Êxodo capítulo 2, versículo 23 a 25. Olha. Decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito. Os, os filhos de Israel gemiam sob a servidão, e por causa dela clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel, e atentou para sua condição. Olha, eles pediram ajuda ao Senhor, e o Senhor os ajudou. É muito importante que nós sempre venhamos a entender que nós somos dependentes do Senhor sempre, e que sem Ele nada podemos fazer. Amém? Então, o Senhor chama a Moisés. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus: Quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu: Eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Olha, aqui nesse ponto Moisés estava se achando incapaz de fazer aquilo que Deus o havia mandado fazer. Mas ele não havia entendido que Deus era com ele e que Deus iria o ajudá-lo e capacitá-lo. E Deus o capacitou, olha. E perguntou-lhe o Senhor: Que é isso que tens na mão? E respondeu-lhe: Um bordão. Então lhe disse: Lança-o na terra. Ele o lançou na terra, e o bordão virou uma serpente, e Moisés fugia dela. E disse o Senhor a Moisés: Estende a mão e pega-lhe pela cauda. Estendeu ele a mão, pegou-lhe pela cauda, e ela se tornou em bordão. Para que creiam que te apareceu o Senhor, Deus de Abraão, para que creiam que te apareceu o Senhor, Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Disse-lhe mais o Senhor: E mete agora a mão no peito. Ele o fez. E tirando-a, eis que a mão estava leprosa, branca como a neve. E disse ainda o Senhor: Torna a meter a mão no peito. Ele a meteu no peito, novamente. E quando a tirou, eis que se havia tornado como o restante de sua carne. Olha, mais uma vez aqui o Senhor queria que ele entendesse que ele era com Moisés, que ele lhe ajudaria. Então disse Moisés ao Senhor: Senhor, nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Olha, nesse ponto Moisés estava olhando para o problema que ele tinha, mas ele não olhava para o que Deus queria que ele fizesse. E respondeu-lhe o Senhor: Quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. Olha, o Senhor disse: Vai, que eu serei contigo. Vai, que eu te ensinarei o que hás de falar. Ele, porém, respondeu: Senhor, envia aquele que hás de enviar, menos a mim. Olha, mais uma vez ele estava se achando incapaz de fazer aquilo que Deus o havia mandado.
Nunca se ache incapaz, irmão. Deus te capacitará, Deus te ajudará. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse: Não é Arão o levita teu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente. E eis que ele sai ao teu encontro, e vendo-te se alegrará em seu coração. Tu, pois, lhe falarás, e lhe porás na boca as palavras. Eu serei com a tua boca e com a dele, e vos ensinarei o que deveis fazer. Olha, mais uma vez o Senhor disse: vai que eu te ajudarei, vai que eu te ensinarei. Ele falará por ti ao povo, ele te será por boca, e tu lhe serás por Deus. Toma, pois, este bordão na mão, com o qual hás de fazer os sinais. Olha, e aqui no capítulo 14, nós vemos a parte, quando o povo chegou em frente ao Mar Vermelho. Eles viram que não havia chance deles passarem. Então eles olharam para trás e, ao verem Faraó e o seu exército, eles temeram. Então eles começaram a resmungar contra Deus e contra Moisés. Eles começaram a falar mal contra Deus e contra Moisés. Nunca diga coisas erradas. Deus sempre está no controle de todas as coisas. Deus sempre tem uma solução para cada um de nós. Amém? E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e disseram a Moisés: será por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá para que morramos neste deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso o que te dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos os egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, lhes respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Olha, bem aqui nesse ponto, nós vemos que Moisés estava confiante que o Senhor iria salvá-los. Então Deus disse: dize aos filhos de Israel que marchem. E tu levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca, e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhes foram qual muro à sua direita e à sua esquerda. Os egípcios que os perseguiam entraram atrás deles, todos os cavalos de Faraó, os seus carros e os seus cavalarianos, até ao meio do mar. Na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o acampamento dos egípcios e alvorotou o acampamento dos egípcios. Emperrou-lhes as rodas dos carros e fê-los andar dificultosamente.
Então disseram os egípcios: fujamos da presença de Israel, porque o Senhor peleja por eles contra os egípcios. Olha, e nesse momento eles viram que eles não podiam encostar no povo de Deus, porque a mão do Senhor estava sobre o povo de Israel. Amém? E disse o Senhor a Moisés: estende a mão sobre o mar, para que as águas se voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavalarianos. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar, ao romper da manhã, retomou a sua força. Os egípcios, ao fugirem, foram de encontro a ele, e o Senhor derribou os egípcios no meio do mar. E voltando às águas, cobriram os carros e os cavalarianos de todo o exército de Faraó, que os havia seguido no mar. Nem ainda um deles ficou. Mas os filhos de Israel caminhavam a pé enxuto pelo meio do mar, e as águas lhes eram quais muros à sua direita e à sua esquerda. Assim o Senhor livrou a Israel naquele dia da mão dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel o grande poder que o Senhor exercitará contra os egípcios. E o povo temeu ao Senhor e confiou no Senhor e em Moisés, seu servo. Olha, nós vimos que o Senhor deu uma solução a eles. Deus os salvou das mãos dos egípcios. Olha, meus amigos, nunca temas, pois o Senhor é contigo. Não importa o problema que esteja acontecendo. Nunca temas, pois o Senhor te ajudará em nome de Jesus. Sempre olhando para o alto, que é de onde vem o nosso socorro, o nosso refúgio, em nome de Jesus. Amém? Olha, eu peço que você guarde essa palavrinha em seu coração, está bem? E agora nós vamos à nossa oração final. Meu querido Deus e meu amado Pai, em nome de Jesus, Pai, eu te peço que o Senhor, Pai, abençoe abundantemente, Senhor, essa pessoa, Pai, que está orando junto comigo, Pai, e que ela, Senhor, e que ele e toda a sua casa, Pai, sejam ricamente abençoados, Senhor, para a honra e glória do Teu nome. Amém, Jesus. Olha, antes que esse vídeo acabe, não se esqueça de dar o seu like aqui embaixo, que isso é muito importante. E a você que ainda não é inscrito, se inscreva em nosso canal e ative o sino das notificações, para que você não perca nenhum dos nossos vídeos, amém? Fique com Deus, fique na paz e até o próximo vídeo. E não se esqueça, sempre olharmos para o alto, que é de onde vem o nosso refúgio, a nossa força, que é o nosso Senhor Jesus. Sempre olhando para Jesus, Ele é o centro de tudo em nossas vidas. Sempre confiar no Senhor, e o mais Ele fará por você e por toda a sua família, em nome de Jesus. Amém? Tchau, tchau.